Tá bom, pega a Bíblia e abre até Apocalipse capítulo 20, hoje noite. Apocalipse capítulo 20. Nós vamos tratar algo hoje noite que, em realidade, na Bíblia, é um dos assuntos mais falados em toda a Bíblia. O reino. Agora, quando você está estudando a sua Bíblia, você encontra o reino de Deus, o reino dos céus. Tem pessoas que acham que o reino de Deus é apenas uma coisa espiritual. Tem outros que acham que o reino de Deus é uma coisa apenas terrena. Nós vamos tratar hoje o reino milenar. Agora, entende, às vezes, quando trata o reino de Deus, o reino dos céus, pode estar tratando também o reino milenar. Em muitos contextos da Bíblia, nós encontramos o reino. Geralmente, o reino está referindo a algo em relação ao povo de Israel. E nós encontramos que, quando tratamos do reino, a nação de Israel está bem envolvida. Quando nós tratamos o reino milenar, nós estamos tratando aquela parte da escatologia que está tratando quase o final. Depois do arrebatamento, vem a tribulação. Depois da tribulação, vem a batalha de Armagedon, a revelação de Jesus Cristo como Rei. E Jesus Cristo vai iniciar o que nós chamamos o reino milenar. Um tempo de 1000 anos em que Jesus Cristo vai estar aqui na terra, finalmente cumprindo toda a profecia em relação à sua pessoa como o Rei. Não dá para a gente estudar todas as passagens que tratam o reino. Essa aqui, o reino milenar, é quase um assunto para uma aula do seminário só naquele assunto. E pode passar 2, 3, 4 horas só naquele assunto tranquilamente, e ainda não pega todos os versos que tratam sobre o reino milenar. Nós estamos hoje vendo uma matéria que eu tirei de um livro sobre escatologia, o manual de escatologia, feito por Pentecoste, o nome do autor. Eu só vou hoje mostrar alguns aspectos do reino milenar hoje à noite. Semana que vem nós vamos olhar outros aspectos do reino milenar. E pode ser que vai levar 3 ou 4 semanas para a gente ver todos os aspectos do reino milenar que nós queremos ver. E ainda vai ter mais informações. Depois, se alguém gostaria de ler ou estudar mais sobre o assunto, nós podemos ver o livro, desse mesmo livro aqui, e você pode entender mais sobre o assunto. Mas, vamos para Apocalipse capítulo 20, e vamos ler os primeiros 10 versos de Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, os primeiros 10 versos. Eu estou lendo verso 1 e 2, daí mais 4 pessoas podem ler 2 versos, até que chegamos ao verso 10. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou, 3:4. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos que assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e treinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas todos os mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem carne
sobre estes não tem poder a segundo nome, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. 7:8. Agora 1000 anos, nascerá a sua prisão. Sairá a enganar as nações, e cansou os quatro cantos da terra. Todo mandou, tudo junto, com a lei do mar, para levantar batalha. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Deus desceu o fogo do céu e demorou. E o diabo dominava foi lançado do lado do fogo em junho. Deixou a besta e o nosso profeta. E dia e noite será condenado para todo sempre. Agora, vamos olhar neste assunto do reino milenar. E a primeira coisa que nós temos que entender sobre esse reino milenar, que esse reino milenar vai ser o cumprimento de várias alianças que Deus fez ao decorrer da Bíblia. Uma das primeiras alianças que Deus fez foi a aliança com Abraão. A aliança que iria dar para Abraão, primeiro, uma descendência como a areia do mar. E também, por onde ele pousava o pé dele, na terra prometida, toda aquela terra seria dele e da família dele. Mas até agora, os israelitas não têm visto aquela aliança cumprida ainda. Durante a época de Abraão andava por aquela terra, mas não possuía. Quando Josué, o povo de Israel, entrava na terra prometida, não possuíram toda a terra prometida que Deus tinha prometido a Abraão. Anos depois, quando Davi foi rei, quando Salomão foi rei, durante os reinos norte e sul, ainda Israel não estava tomando posse de todo o terreno que Deus tinha prometido. Mas durante o reino milenar, esta aliança vai ser cumprida. E finalmente, aquela aliança que Deus fez a Abraão vai ser cumprida por sua integridade. Temos vários versos que nós podemos ler. Nós não vamos ler todos esses versos hoje, porque o tempo não vai nos dar esta oportunidade. Mas vamos olhar alguns desses versos. Antônio, vai para Isaías 10, 21 e 22, por favor. Marcelo, Jeremias 30, verso 22. Morgan, Ezequiel 34, 24 e 30 e 31. Jomar, Miqueias 7, 19 e 20. E Aiden, Malaquias 3, 16 a 18. Tá bom? Só alguns dos versos que nós vamos olhar hoje noite, para que a gente possa entender bem sobre essa aliança e o cumprimento dessa aliança para o povo de Israel ou para Abraão durante o reino milenar. Antônio, lê, por favor, Isaías 10, 21 e 22. Os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, olha Israel, seja por areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Então, Abraão viu, ou Deus falou que sua descendência seria como a areia do mar, não é? Ele ia criar um povo santo, finalmente um povo escolhido, a nação como Deus realmente merece, como ele fez a aliança junto com Abraão, não foi? Morgan. Ezequiel 34, 24, 30 e 31. Marcelo, Jeremias 30, 22, não foi? Semeis o povo, eu serei com Deus. De novo? Semeis o povo, eu serei com Deus. Eles serão o povo, meu povo, não é? E eu serei o Deus deles. É interessante, ao decorrer da história de Israel, muitas vezes eles foram para ídolos e tudo isso, mas finalmente no reino milenar, Deus vai ser o Deus deles. E o único Deus deles, não é? Morgan, Ezequiel 34, 24, 30 e 31. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, o disse. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel.
está tratando essas passagens. Vocês vão ver, até quando esse estudo de hoje, muitas dessas passagens nós vamos ler várias vezes. Talvez vai ser capítulos diferentes e versos, mesmo capítulo, mas versos diferentes, porque esses capítulos estão tratando do reino milenar. Verso 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pacto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Está anotando a repetição, serei vosso Deus, não é? Infelizmente, até que do tempo de Israel, tem acontecido muitas vezes que desviaram a sua atenção de Deus para outros deuses, mas aquela aliança para Abraão é que o povo dele, a descendência dele, Deus iria ser o Deus deles, não é? Foi Gilmar, Miqueias 7, 19, 20. Está notando aí nesse reino que vai estar juntando de novo aquele relacionamento entre Deus e Israel, Deus sendo o único Deus deles. Essa aqui, Abraão, quando Deus chamou Abraão, ele disse: vai até a terra que eu estou prometendo, eu serei o teu Deus. Então essa aliança vai ver seu cumprimento final durante o reino milenar. Malaquias 3, 16, 18. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. O Senhor arrebentou um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram do Senhor, e para os que se lembraram do Senhor. E eles serão netos, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão alívios. Louvá-los-ei como o homem conta a seu filho, e os serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O que estamos vendo repetido? Meu povo, serei vosso Deus. Deus está demonstrando aqui, e o reino milenar vai ser o cumprimento disto. Lembra que durante a tribulação, Deus está preparando a nação de Israel para a chegada de Jesus Cristo, para aquele reino terrestre e vai ser eterno que Ele queria estabelecer. Entendeu? Agora vamos adiantar aqui o estudo um pouco. Em vez de olhar em todos os versos do ponto, vamos olhar alguns dos versos, tá bom? Marcelo, Isaías 11, certo? 1 e 2. Antônio, Jeremias 23, 5 a 8, certo? Morgan, Isaías 11, 11 e 12. Gilmar, Ezequiel 16, 60 a 63. Aiden, Jeremias 31 a 34. Certo? Os próximos três pontos que nós vamos olhar sobre o reino milenar, a segunda aliança, Deus fez uma aliança com Davi. E a aliança com Davi era que alguém da sua linhagem, da sua descendência, iria sentar sobre o trono dele para a eternidade. Foi uma aliança perpétua que não iria acabar, a linhagem do cetro não iria sair da mão de Davi, certo? A terceira aliança era sobre a ocupação da terra prometida de Palestina, que nós vamos ver também. E finalmente a aliança sobre o novo coração e a nação convertida a Deus, essa nação convertida de Israel. Então, Marcelo, Isaías 11, 1 e 2, a aliança com Davi. Porque plantará uma igreja do tronco do deserto, das suas raízes, do novo frutificará, e posará sobre ele os dedos do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento,
Espírito, todas essas coisas. É sobre quem? No primeiro verso. Ok? O tronco de Jessé, e que mais? É as suas raízes. Esse tronco de Jessé era quem? Davi. Até existem certas teorias ou ideias de que Davi mesmo ressurgido vai estar assentado e reinando embaixo da autoridade de Jesus Cristo durante aquele reino. Então, posso garantir, não sei com certeza, mas tem comentaristas e tem pessoas, estudiosos que acreditam que Davi ressurgido vai estar reinando durante aquele tempo do reino milenar. Ele pensou mesmo. Qual foi o próximo verso ali? Foi Morgan ou foi Antônio? Não lembro, quem foi? Não, Jeremias 23, 5, 8, não foi? Antônio? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria Davi o renovo e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Os seus dias Judá será salvo, e Israel será seguro. E ele será o seu nome, com o qual Deus o chamará. O Senhor, justiça nossa. Portanto, esses vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, diz o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, vive o Senhor que fez subir, que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. São versos assim que deixam pessoas pensar que literalmente vai ser Davi sentado, reinando, ressurgido, reinando embaixo da autoridade de Jesus Cristo. Tem outros que acham que esse Davi ali está tratando de Jesus Cristo mesmo. Davi sendo um exemplo, simbologia de Jesus Cristo. Mas, de qualquer forma, o que estamos vendo, a aliança que Deus fez a Davi vai ser cumprida. É isso o ponto que é nosso ponto principal desse verso. Por Isaías 11, 12, a aliança de Deus sobre a ocupação de Palestina. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Está vendo? Dos confins da terra vou congregar meu povo, Israel. Para aqui. Para esse lugar, ele está dizendo. Essa aqui é o sonho de todos os judeus. O sonho dos judeus é ter aquela nação que é deles, de novo, como era naquela época, só que diferente do que hoje. Hoje existe a nação de Israel, mas não como Deus quer para o reino milenar, tá certo? Jomar, foi Miqueias, não foi? Ou Ezequiel, não foi? Isso, 63, isso mesmo. Então, Deus está demonstrando. Quantas vezes naqueles versos de Omar ele falou aliança?
aliança. Falou várias vezes, não foi? Demonstrando que essa aqui é uma coisa, é algo entre Deus e o povo de Israel. Ninguém pode quebrar esta aliança. Quando Deus faz uma aliança, ninguém tira, ninguém quebra. Ele vai cumprir, e vai cumprir durante o reino milenar. Ele, por favor, foi Jeremias, não foi? 31 e 34. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. No dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, pois naqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e as verei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a sua própria, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, estamos vendo de novo, Deus está querendo cumprir essas alianças, mesmo que foram quebradas não por Deus, mas pelo povo. Ele vai estabelecer essas alianças. Todo mundo vai comigo até Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versos 26 a 29. Romanos 11, versos 26 a 29. Chegaram? E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá um libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então a aliança, a promessa, Deus quer salvar seu povo de Israel. Ele quer cumprir as alianças, e o reino milenar vai ser o cumprimento disto. Agora, uma das outras coisas que a gente vê sobre o reino milenar é o aprisionamento de Satanás. Satanás vai ser aprisionado por 1000 anos, amarrado e lançado no abismo por 1000 anos. Eu faço a pergunta: qual seria a razão de prender Satanás durante os 1000 anos? Qual seria a razão de prender Satanás durante 1000 anos? Eu tenho dito que, logo seguido, durante o versículo, que ele, com a quando ele é enganar a pessoa, será preso para ele estar aqui, agitando, e o diabo dissemina heresias, ou condenas, rebelião contra Deus. Certo. Então, durante 1000 anos, a razão de ser preso é para não rebelião, não é ir em contra com as coisas de Deus durante aqueles 1000 anos do reino, certo? Boa razão. Que mais? Alguém pode pensar de outra razão? Bom? Para criar Um ambiente perfeito. Então, criar um ambiente perfeito para ainda mostrar o humano que ainda tem aquele problema do ser do homem. para criar ou estabelecer um ambiente perfeito, justo, demonstrando para o homem ainda sua necessidade de salvação. É isso? Também porque, como é prometido, que como a gente vê a passagem que foram livros escritos, Deus seja o seu Deus, e você será o meu povo. Para que essa promessa fosse cumprida, era necessário que o diabo fosse preso, porque senão ele iria impedir a promessa. Certo. Tirar o impedimento do povo ser Deus, certo? O que mais? Tem alguma outra razão que vocês podem pensar?
de Deus amarrar Satanás por 1000 anos e lançar no abismo por 1000 anos? Estou gostando das respostas? Tem mais alguma ideia? Isso talvez poderia ser parte do ambiente perfeito, mas para fazer com que o mal não é mais visto como bem. Certo? Fazer com o mal não ser visto como bem. Bom, ele dizer que isso faz parte daquele engano de Satanás também. Certo? Antônio, vai para Isaías capítulo 11, verso 5. Marcelo, Isaías 32, verso 1. Morgan, Jeremias 23, verso 6. E ele, Daniel 9, 24. Tá certo? Leia esses versos. Daniel 9, 24. Tá bom? Veja esses 4 versos descrevendo o reino. Certo? Antônio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. Então, este tempo vai ser visto, vai ser conhecido pela que palavra ali? Justiça. Justiça. Satanás faz parte da justiça? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Certo? Marcelo. Eles que reinarão o rei de justiça, dominarão o juízo. Vai reinar com quem? Justiça, não é? Justiça. Mais uma vez. Morgan. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Justiça. Israel vai habitar seguro. Qualquer coisa é seguro com Satanás? Não. Ele é o adversário, como o leão, bramando, não é? Nada é seguro com a presença de Satanás. Nada. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o terror e sobre a tua santidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Para trazer a justiça. Agora, uma coisa que nós devemos lembrar: Jesus, durante o reino milenar, vai estar aqui na terra reinando em justiça. Todos aqueles 1000 anos vão ser conhecidos por justiça. Mesmo assim, vão ter pessoas vivas que sobreviveram à tribulação, salvos. Porque somente salvos vão entrar no reino milenar. Descrentes vão ser aniquilados antes do início do reino milenar. Somente salvos vão sobreviver para entrar no reino milenar. A maioria sendo judeus. Vão entrar naquele reino milenar e eles vão ter filhos. Vão criar famílias. Mas estes filhos nascidos de salvos serão salvos? Não. Não automaticamente. Filho de salvo é salvo? Então, para comprovar que a salvação ainda é pela graça por meio da fé, Satanás vai ser preso. Porque vai ter muita gente andando naquela época que vão estar adorando Jesus Cristo, não por causa da sua própria fé, mas por causa do ambiente em que estão vivendo. Muitos acreditarão, muitos aceitarão Cristo, muitos vão ser salvos. Mas vai ter muitos também que vão rejeitar. 1000 anos é bom tempo, não é? 1000 anos pode reproduzir uma grande população e com poucas pessoas. Com só 8 pessoas saindo da arca, em 1000 anos, a terra estava bem populada, viu?
ser preso, ele não vai poder influenciar ninguém, mas vai mostrar ainda que o homem é pecaminoso. A natureza de Adão não vai acabar só porque a tribulação acabou e entrou no reino milenar. A única exceção vai ser os salvos como nós, que foram arrebatados, ou que morreram antes e foram ressurgidos, entendeu? Porque nós não vamos estar dando e recebendo casamento e criando famílias e tudo isso. Só as pessoas que sobreviveram à tribulação e entraram salvos na tribulação. Mas Satanás tem que ser preso. Porque o ser humano, num ambiente assim, com Jesus Cristo reinando, as coisas sendo tão boas como vão ser durante o reino milenar, iria ser fácil para muitas pessoas se enganem os outros sobre a sua salvação, não é? Em nossa época, com a influência de Satanás, é fácil enganar? Imagina naquela época. A única diferença é que Jesus Cristo vai estar sentado lá. Ele vai saber quem ele não é. Mas durante o seu ministério, Jesus Cristo deixou um descrente entre os crentes. Deixou. Judas Iscariotes andava com Jesus Cristo o tempo todo mundo achava que ele era crente, não foi? Jesus poderia falar um pouquinho de eles pegavam, algumas pessoas já distanciaram e seguir mais ele. Então você pode ver o que aconteceu quando ele andava com a influência de Satanás. Imagina quando ele volta e Satanás não está influenciando. O homem não é mudança no coração do homem em geral. Só quando aceitar Cristo, certo? Outro aspecto do reino milenar que é bem importante, que esse reino milenar vai ser o que nós chamamos de teocrático. Agora, alguém tem ideia do que quer dizer a palavra teocrático? Deus reina. Deus é o rei. Desde o princípio, Deus queria uma teocracia, onde Ele reina e o homem é sujeito. Sem a presença de Cristo, não existirá um reino teocrático. É impossível. É impossível. Mas quando Cristo vem, daí vai ter. Todo mundo vai comigo até 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Agora, nós não vamos julgar em todos os títulos, mas existe, eu contei no manual, eu acho que naquele manual, aquele livro sobre a escatologia, tem mais de 20 ou 30 títulos de Jesus Cristo, mencionado no Velho Testamento, que demonstra sua autoridade no reino milenar. Muitos títulos, alguns que eu coloquei aqui: o Senhor dos Exércitos, o Ancião de Dias, o Filho de Deus e até Jeová. A autoridade do Messias pode ser visto nele sendo o juiz em Joel, o legislador em Isaías e o príncipe ungido em Daniel 9, 25 e 26. E esses aqui ainda são poucos. Tem muito mais. Príncipe da paz, Pai da eternidade. Tem muitos, maravilhoso, conselheiro. E a divindade de Jesus será manifesta durante o reino milenar. Agora, em 1 Coríntios 15, versos 45 e 47. 1 Coríntios 15, 45, 46 e 47. Assim está também no Espírito. O primeiro homem Adão foi feito em alma vivente. O último Adão, e quem é o último Adão? Jesus Cristo. O último Adão é o Espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. A ideia é o seguinte: Jesus Cristo vai voltar e Ele vai tomar o reino. Ele vai tomar o reino. Adão perdeu a sua autoridade. Deus deu domínio
para Adão. Mas Adão entregou esse poder exclusivo para quem? Para Satanás. E desde então, toda a terra está gemendo como se fosse em dor de parto, esperando a chegada, a manifestação de Jesus Cristo. Quando Jesus chegou na sua primeira vinda, toda a terra ficou, pode ser, mas não foi. Porque Jesus veio a primeira vez para morrer por nossos pecados, para que ele podia voltar segunda vez e tomar o reino. Isso vai ser durante o reino milenar. Agora, o caráter do milênio. Qual é o caráter do milênio? Veja algumas coisas sobre o caráter desta época. Uma época de justiça completa. Já falamos sobre isso. Justiça completa. Veja as diferenças entre o reino milenar e nossos dias de hoje. Certo? Em nossos dias de hoje, é justiça completa? Muito pelo contrário, é injustiça completa. Não é? É injustiça completa. É mais injustiça do que justiça. Uma época de obediência inteira. Isso parece como o nosso dia de hoje? Não. Jesus vai reinar com vara e ferro. É obediência ou é amor? Mas as pessoas não querem obedecer. Vai ser uma época completamente diferente. E sabe uma das razões que vai ser uma época completamente diferente nisso? Porque todos que iniciaram o reino milenar vão ser salvos. Você vai ter salvos ressurgidos, salvos ressurgidos da tribulação, que morreram mártires da tribulação, salvos glorificados como nós, que fomos arrebatados e também ressurgidos durante o arrebatamento, não é? Salvos vivos que passaram da tribulação para reinar. Não vai ter descrente nenhum que vai entrar no reino milenar. Os únicos descrentes vão nascer. E mesmo que sejam descrentes, vão ser treinados pelos salvos. Não é? Então vai ser uma época de obediência inteira. Quando todos estão obedecendo, qual é a tendência da maioria? Obedecer também. Não é? Também uma época de santidade da criação. A própria criação vai ser diferente. Aí vai ter Isaías, o leão, calma, vamos chegar lá. Uma época de verdade divina. A verdade vai estar conosco. O caminho, a verdade e a vida vai estar conosco. Então a verdade divina vai estar. Uma época da plenitude do Espírito Santo. Se você acha que entende o Espírito Santo agora, vai querer reino. Vai ser mais ainda. Mas tem mais. As condições durante o reino milenar. Uma época de paz. Uma época de alegria. Santidade. Glória. Consolo. Justiça. Pleno conhecimento. Todas as coisas que nós estamos querendo conhecer mais. Não é? Tem uma pergunta, vai para a cidade de Jerusalém, pergunta de Jesus Cristo. Vai estar lá presente? Não vai? Instrução. Vai até Isaías 65, 25. Isaías 65, 25.
25, 25. Chegou lá? O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. A retirada da maldição. Muitos acreditam que durante o reino milenar vai ser como se fosse antes do dilúvio. Pode ser. Muitas coisas indicam que talvez vai ser assim. A doença eliminada, ou pelo menos muito reduzida. Quantos de vocês gostam de gripe de vez em quando? Uma bênção ser gripado. Uma virose de garganta, infecção inflamada, garganta inflamada. Quantos gostam? Não, meu filho. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Além disso, a cura dos deformados, a proteção, a liberdade da opressão. Satanás vai ser preso 1000 anos, não é? Onde vai ser a opressão? Não vai ter? O que foi? Não passou? Pronto, passou agora. Obrigado. Longa vida. Uma das características do milênio é que as pessoas vão viver mais tempo. Agora isso vai criar uma população maior ainda. Porque vai poder reproduzir mais tempo. Não é? Reprodução dos povos vivos. O método de trabalho. Prosperidade econômica. Por quê? Porque não vai pessoas só ganhando para si mesmo. Não é? A economia vai ser muito melhor. Aumento da luz. Jesus Cristo é a luz, não é? Língua unificada. Qual vai ser a língua que nós vamos falar? Inglês? Que tal? Muitos acham que vai ser hebraico. Não sei. Não sei. Sendo que a maioria daqueles que vão passar da tribulação para o milênio serão judeus. Tem razão de pensar que pode ser a língua hebraica, né? Não sei. Mas vai ser muito só. Mas a coisa que talvez mais interessante é onde nós vamos iniciar semana que vem. Esse último ponto. Vai até Isaías 66. Isaías 66. Tá aí? Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações de línguas e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações a Tarsis, Pur, Lud, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Entrarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em carros, em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas, em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade em vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Talvez a coisa mais interessante do milenar
é que a adoração unificada. Durante a tribulação, qual vai ser uma das coisas que Satanás vai fazer? Certo. Em que sentido? Aquela religião universal, não é? Ele vai criar, através do falso profeta e do anticristo, uma religião universal que todos devem participar, não é? Vai ser uma falsa igreja chamada uma prostituta na Apocalipse. Mas durante o reino milenar vai existir uma religião só. E vai ser a verdadeira. E a adoração vai ser feita aos pés de quem? Jesus Cristo. E toda a carne vai adorar em Jerusalém. Esta é onde nós vamos começar a semana que vem, falando sobre esta adoração. Que tipo de adoração vai ser durante o reino milenar? E também nós vamos falar sobre os governantes. A maneira que o governo vai funcionar durante o reino milenar. Certo? Então, alguém tem alguma pergunta sobre essa parte que nós falamos? Antônio? Será literalmente 1000 anos. Literalmente 1000 anos. Literalmente 1000 anos. E uma questão de... E deixa eu dizer por quê. Porque se nós vamos tomar, como o Apocalipse fala, do dragão, Satanás e tudo isso como literal, certo? E os outros aspectos daquela passagem literalmente, por que não iríamos tomar isso como literalmente 1000 anos? Será que no meio daquela história Deus vai colocar alguma coisa de linguagem figurativa dentro do meio de uma coisa que ele está falando literalmente? Não faz sentido, não é? Então tem que ser literalmente 1000 anos. Sim. Sendo governando o Igreja. As pessoas poderiam ter acesso a isso, você dar pessoas, apesar de ter toda a carne, e adorar ele. Essa casa era glorificada, porque nós temos acesso a Deus. Lembra que Jesus tomou carne para habitar entre nós, não é? Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade, não é? No Monte de Transfiguração, Pedro e João e Tiago morreram? Não, Caíram por terra só. Então, se Jesus podia aparecer glorificado perante Pedro, João e Tiago e não morrer, durante o reino milenar, por que não pode? Não é? Vai ser Jesus Cristo na sua glória, mas Jesus Cristo. Exatamente. Literalmente Jesus Cristo. Sim. Até a Bíblia diz que quando ele será manifestado, ali revelado no fim da tribulação, todas as nações vão ver.